Hoje o tema é trabalho infantil. No Brasil, 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos ainda são explorados. Isso representa 6% do total da população brasileira nessa faixa etária. Para entender quem são esses jovens, a maioria é formada por adolescentes entre 14 e 17 anos, das regiões Nordeste e Sudeste. São mais meninos do que meninas, mais negros do que brancos, que trabalham mais no campo do que na cidade. E para quem fala que adolescente tem que trabalhar, vale ressaltar que, segundo a legislação brasileira, pessoas a partir de 14 anos podem sim trabalhar, desde que seja com contrato especial de aprendiz profissional. Só que a realidade não tem sido essa. Pesquisas mostram que quase 90% desses adolescentes não tinham carteira de trabalho, o que reforça essa situação irregular. Bom, depois de todos esses dados, pessoal, que país é esse que a gente está construindo com esse tipo de mão de obra? Quem começa? Vamos dar a palavra para o Max? Posso começar? Bom, obrigado pelo convite. Sabe que esse tema que você comentou agora sobre os vazamentos da Lava Jato tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui, que é a violação de direitos humanos. Porque se trata de estruturas de controle de poder, de proteção de ações predatórias. Sim. Não é? Então, num contexto geral, as coisas elas se parecem um pouco porque a formação do Brasil está um pouco fundada em ações predatórias que colocam uma parcela substancial da população numa situação de violação. Esses 2,5 milhões de crianças e adolescentes trabalhando, se você fosse colocar eles todos juntos, seria a quarta cidade mais populosa do país, né? Depois de São Paulo, Rio, Brasília, trabalho infantil. Né? E por que tem tanta criança e adolescente trabalhando? E por que há um discurso que ainda vigora de que essas crianças podem trabalhar porque senão estariam fazendo outras coisas e tudo mais? O trabalho que a gente faz na organização que eu coordeno, que é a Papel Social, é tentar entender os mecanismos econômicos que movimentam a violação de direitos humanos, né? E faço isso já há muito tempo, né? Pelo menos desde 2002 nós investigamos cadeias produtivas, que é entender quais são as responsabilidades nos diferentes elos de produção de uma mercadoria e qual responsabilidade cabe aos atos de violação, digamos assim, aonde estão os atos de violação. Hoje existe tanto trabalho infantil no país porque existe uma estrutura produtiva, existe modelos de negócios que financiam e que se beneficiam dessa estrutura, né? Nós apresentamos um mês atrás na Universidade de Harvard uma pesquisa que nós fizemos focada na cadeia produtiva do cacau, por exemplo, né? Em parceria com a Organização Internacional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Nós identificamos 8.000 crianças e adolescentes trabalhando na colheita do cacau e identificamos que essas crianças e adolescentes estão lá porque grandes multinacionais do setor de alimentos e de chocolate se beneficiam dessa estrutura. Porque elas se relacionam com atravessadores que mais ou menos limpa a imagem delas na ponta da cadeia. Não, a gente não sabe muito bem, esses são atravessadores e tal. E esses atravessadores negociam um preço com a família que ela precisa colocar o seu filho para trabalhar. E aí a primeira pegadinha. Você vai ouvir muitas vezes um pai, ou vai ouvir um prefeito, ou vai ouvir um secretário de educação de um município onde tem criança trabalhando. Ele diz o seguinte: é melhor essa criança estar trabalhando do que estar usando drogas ou na rua. Esse é um discurso padrão que você observa nesses momentos. De fato, o que ocorre é que essa criança ela não está trabalhando. Ela está aprendendo a crescer numa relação de subserviência a uma estrutura que colocou o pai dela. Ela não está aprendendo nada. A única coisa que ela está aprendendo é ser um trabalhador violado, né? Porque ela deveria estar na escola aprendendo como fazer um cacau de melhor qualidade para não ficar preso às estruturas das grandes processadoras, por exemplo, né? Aí você observa
Então, o setor agrícola, que é onde mais tem questões, né? Mas há outras cadeias produtivas. O setor de confecção, que o Roque vai falar depois. Um agravamento no número de crianças e adolescentes trabalhando na cadeia do calçado, Sim. por exemplo. Por quê? O modelo de negócio que foi muito enfrentado no ponto de vista das violações no começo do século e que regrediu no trabalho infantil, voltou a crescer nos últimos 10 anos pela fragmentação das estruturas de produção, né? Você leva as oficinas para dentro de casa e ali você coloca os seus filhos trabalhar porque você recebe um valor muito pequeno. Então, o que se configura hoje, no meu entendimento, e pelas viagens que a gente faz pelo país, pelos locais que a gente vai, pelas cadeias produtivas que a gente estuda, o que traduz esses 2,5 milhões de crianças e adolescentes? Existem empresas se beneficiando dessa estrutura. E esse é o ponto que precisa ser olhado no nosso entendimento. Posso falar sobre isso daqui a pouco. Sim, porque inclusive você comentou essa visão de pessoas que acham que é melhor estar trabalhando. O deputado, o delegado Valdir, líder do PSL na Câmara, falou recentemente que as crianças tinham que começar a trabalhar com 12 anos, que era uma forma de combater a criminalidade. Então, existe esse discurso na sociedade. Quando a gente fala em empresas que se beneficiam, é porque existe esse pensamento rondando na sociedade. E como combater isso, por exemplo? Primeiro, eu queria que você falasse sobre como combater tudo isso, Roque. E segundo, quais os impactos na vida de uma criança que começa a trabalhar cedo dessa maneira? Então, primeiramente, é importante a gente entender. Você fez a pergunta primeiro, que país é este? Sim. É um país que ele nasce a partir da exploração e nasce a partir da violação de direitos humanos. Todos os avanços acontecidos até hoje no nosso país sempre aconteceram com luta. Se não tem luta, não se alcança um direito que é algo que todo mundo entende como comum e que deveria estar a serviço de todos. Sim. Quando se trata de imigrante e de refugiado, é ainda pior. Porque a violação dele vai ser mais dura, mais pesada do que o nativo. E aí, se a gente olhar um pouquinho para a realidade da cadeia têxtil hoje, é o que dizia o Marx primeiro. Ela sobrevive por causa do lucro. Sim. Que tem em cima de quem? De toda a mão de obra da cadeia. Sendo que nessa cadeia de exploração, uma boa quantidade são crianças e adolescentes. Depois vou falar um pouquinho a respeito dessa situação, mas só para dizer, nós fizemos um encontro com mães, mulheres imigrantes, de trabalhos que nós fazemos nos bairros, junto aos imigrantes e refugiados, e durante o tema que era trabalho infantil, nós perguntamos para as mães quem delas tinha um filho que trabalhava dentro da oficina de costura. Ninguém levantou a mão. Aí nós falamos, que bom, né? Ninguém levantou a mão. Sim. Significa que estão sendo respeitados os direitos. No desandar do assunto, eu perguntei, quem de vocês coloca os filhos para ajudar no trabalho na oficina de costura? Todas levantaram a mão. É aquele conceito, né? O meu filho não trabalha, ele me ajuda. Sim. Mas ele me ajuda das 2 da tarde até 9 da noite. Por que isso acontece? É exatamente pela exploração, visando o lucro. Então, o CAMI, ele nasce em 2005, como uma instituição que vem exatamente combater trabalho escravo, tráfico de pessoas e trabalho infantil. Só que até 2011, a gente esperava as demandas vir até a instituição. 2011 para 2012, a gente mudou a maneira de atuar. E aí nós começamos a ir para dentro das oficinas de costuras. E aí nós começamos a descobrir uma realidade perversa, onde os donos das lojas, dos magazines e das redes pagavam 50 centavos, 70 centavos por uma peça. Sim. Então o trabalhador tinha que trabalhar uma média de 18 horas por dia para ganhar R$20 por dia. Onde ele respira pó o dia inteiro, tem uma alimentação fraca, praticamente paga as contas do mês
E se ele tirar o filho que está ajudando ele e está trabalhando ali dentro, mesmo sendo adolescente desse trabalho, ele não empata as contas no mês. O que nós começamos a fazer? Bom, primeiro, ajudar essas pessoas a terem documentos. Sim. Porque existe um lema entre eles que sem documento não existo. E aqui a gente aproveita, né, para trazer a público que são meses que os imigrantes não conseguem agendamento na Polícia Federal. Puxa. Sim. Ou seja, eles tentam entrar para se agendar, para se regularizar, mas não conseguem agenda. Com isso, ele fica irregular. Pela nova lei de imigração, cada dia irregular no país, ele paga R$100 de multa. Ele ganha 20 no trabalho informal. Puxa e ele vida. tem que pagar 100. Sim. Ou seja, outra perversidade que está dentro do caminho do imigrante e do refugiado. Sim. Mas, voltando para dentro da oficina de costura, então, é obrigado a colocar todo mundo a serviço da máquina e a máquina é levada para dentro de casa na informalidade para poder servir um sistema que está abusando e explorando de todo esse grupo. Então, primeiro, documentação. Então, apoiamos para a pessoa se regularizar no país. Em muitos casos, o processo funciona assim, se regulariza primeiro o pai, depois a mãe, por último, as crianças. Sim. Crianças que deveriam estar na escola, que muitas vezes não estão na escola, porque estão servindo uma máquina. Sim. Crianças que poderiam estar praticando lazer, que poderiam estar numa biblioteca, que poderiam estar fazendo outra coisa de criança. Sim. E estão fazendo um trabalho de adulto para servir o sistema. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.